Sejam todos bem-vindos a mais uma live. E hoje um dia interessante, o Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher. Eu quero desejar a todas as mulheres, batalhadoras, mulher fora de série, muitas bênçãos de saúde, de paz, de felicidade, de tranquilidade, né? Porque a mulher é que ela leva toda essa geração aí na educação de filho, no trabalho, né? Tem mulheres batalhadoras aí de vidas incríveis, né? E hoje, né? Eu poderia estar falando aqui das mulheres empoderadas, né? Famosas, como a Dama de Ferro lá da Alemanha, como a Madame Curie, como a Petrovna Blavatsky, que é a famosa na teosofia, e uma porção delas, né? Inclusive umas mulheres brasileiras aí que a gente conhece também, né? Poderia estar falando de todas elas. Mãe Menininha do Cantuá, maravilhosa, né? Poderia estar assim, falando dessas mulheres maravilhosas. Mas eu vou falar de uma pessoa desconhecida para vocês, mas que é muito conhecida para mim, que é minha avó materna. A minha avó materna, ela é uma pessoa incrível, sabe? Uma senhora alta, bonita, sempre idosa, ela andava bem arrumada, ela fazia questão de estar sempre o cabelo arrumado, perfumada, sabe? Vestia roupas bonitas, simples, mas roupas bonitas. E ela era analfabeta, ela não sabia ler. E em 1900, acho que 60, 70, mais ou menos, eu sei que eu tinha, acho que meus 12 anos, e ela queria aprender a ler, né? Então, ela foi, tinha o curso do Mobral, né? Ela fez o curso do Mobral e ela recebeu o diploma de ensino primário. Aquilo para ela foi a maior vitória da vida dela. Depois, quando eu tinha lá meus 12, 13 anos, né, ela queria aprender a fazer crochê, porque por conta da minha bisavó paterna, eu sei fazer crochê, porque ela fazia, né, que ela é a cigana da família, ela fazia crochê, que é uma maravilha. Mas eu não aprendi com ela, não, eu aprendi com um professor meu de primária a fazer crochê. E como eu já tinha habilidade por ancestralidade, né, então, a minha avó queria aprender a fazer crochê. E eu ensinei ela a fazer bicos em pano de prato, e ela fazia. Então, gente, olha para vocês verem, ela já era avó, era uma senhora, e nunca parou. Ela trabalhou o tempo todo. Muitas vezes eu via minha avó, às vezes ela com uma enxada na mão lá, fazendo a hortinha dela, plantando uma flor no jardim, e ela falava que ela estava cansada e ela queria espairecer, então ela pegava uma enxada e ela ia cuidar da horta, cuidar das galinhas, coisa que nós não podemos fazer hoje, porque tiraram tudo isso de nós, né? Mas eu me lembro, né, do meu pai, o avô, né, ele ensinava a minha filha um monte de coisa, contava histórias para ela, né? Perto da minha casa tinha um campinho lá de jogo de várzea, todo domingo ele levava ela até lá, sabe, para assistir o jogo com ele, e levava ela no parque, sabe, ele estava sempre presente na vida, orientando, e ele falava, ele contava como era na infância dele, né? E hoje eu conto essas histórias para o meu filho, até ele fala assim, nossa, mãe, você fala coisas do passado, né? E o meu pai não fala. Mas o meu sogro também, ele era maravilhoso, né? Ele contava histórias incríveis. A avó do meu ex-marido, eu tive a oportunidade de conhecê-la, bem velhinha, e ela ficava sentada horas e horas contando, ela era uma professora, e ela contava para a gente a história dos santos da Igreja Católica, daquela época lá dos coronéis, né, dos imperadores, né? Ela era descendente, ela falava que o marido dela,
o bisavô do meu ex-marido, né? Era o Barão de Atibaia, então ela contava as histórias deles, como é que era, como é que não era, e a minha filha, a gente ficava encantado com aquelas histórias maravilhosas que eles contavam. Que acabou tudo, hoje não tem mais isso, porque as pessoas ficam o tempo todo na televisão, as crianças ficam o tempo todo no celular, fazendo aqueles joguinhos, né? Então, tiraram isso da gente. Então, estão tirando do ser humano aquilo que ele tem na memória. E nós precisamos resgatar isso. Ah, mas aí vem falar, mas eu estou aposentando, o que eu vou fazer agora? Não existe nenhum hobby, nenhuma coisa que você gostaria de fazer. Descubra dentro de você. Começa do começo. Começa pensando, pô, eu tenho fé. Né? Fé. Por que eu tenho fé? Baseado em que eu tenho essa fé? Você já fez essa pergunta? Você já fez essa pergunta? Por que, de repente, ninguém falou nada para você, mas você é um ser humano que você acredita que nós temos um Deus criador, acredita em Jesus. Você já perguntou por quê de tudo isso? Isso é interessante que nós saibamos. Nós precisamos colocar nossa mente em atividade para que nós não venhamos a desenvolver um Alzheimer. Por que apareceu o Alzheimer? Porque as pessoas não utilizam mais a mente parada. É como o corpo parado, o corpo que não movimenta, ele fica atrofiado. A minha avó materna era uma pessoa incrível, religiosa pra caramba. Na casa dela, é uma casa grande, e na cidade lá onde a gente morava, né, não tinha padre. Então, o padre vinha no domingo para rezar missa, ficava na casa dela. A feira vinha lá, ficava na casa dela, tinha um quarto específico para eles ficar na casa dela. E ela era uma pessoa, quando vinha circo na cidade, ela passava na casa de todos os netos, pegavam todos e levavam para o circo. Ela amava circo de paixão, e ela incentivou isso na gente. Depois, antes de dormir, ela passava na casa de cada um de nós e ela benzia do quebranto. Ela falava que criança pegava muito quebranto e ela nos benzia do quebranto em romani, que é a língua dos ciganos, que ela tinha aprendido com a mãe dela. A mãe dela, minha avó Letícia, ela ficava o tempo todo. Meu pai contava que tinha uma varanda na casa e ela ficava sentada numa cadeira de balanço, fazendo crochê. E naquele tempo, né, não tinha tanta disponibilidade de linha, de tudo, e tinha aqueles sacos de arroz, sacaria de açúcar que vinha com aqueles fiozinhos, ela guardava todos os fiozinhos. E ela fazia crochê daquilo. Eu tenho uma toalhinha de crochê feita pela minha bisavó. Linda. Né? Então, ela fazia cortina de crochê, colcha de crochê, ela fazia crochê o tempo todo. Né? Eu tinha uma tia, irmã do meu pai, ela era uma pessoa incrível, ela fazia flores de papel crepom. Então, chegava na época assim na época de finados, né? Não tinha tanta flor, e eles faziam aquelas coroas, né? Ela fazia coroa assim de monte, chegar na casa dela tinha aquele monte de coroa que ela fazia. Então, cada um tem um talento a ser desenvolvido. Todos têm alguma coisa que queiram fazer, costura, fazer um tapete lá costurando tirinha, fazer roupinha de boneca, chamar as netas, falar, vamos fazer roupa de boneca hoje, costurar umas roupinhas de boneca. Eu amava, quando era criança, fazer roupa de boneca. E tinha uma vizinha minha, ela é mais velha que eu, ela ia para a escola, eu ficava sentada na porta esperando ela chegar da escola para poder fazer roupinha de boneca com ela. Eu tenho uma tia de 90 e poucos anos, ela borda até hoje, faz uns bordados lindíssimos. Tem a primeira, que foi minha professora, é casada com o primo do meu pai, 90 e poucos anos, e ela ainda vive com muita saúde. Ela borda, ela faz doces maravilhosos, ela faz trabalhos artesanais incríveis, ela tem 90 e poucos anos de idade.
Às vezes ela se cansa, ela senta numa cadeira de rodas, mas ela tem umas mãos incríveis para fazer trabalhos. É isso que nós precisamos resgatar hoje. E como aposentados, nós estamos tendo a oportunidade. Né? Vocês estão tendo a oportunidade. O avô aposentou, vai ensinar o neto a fazer aqueles carrinhos de vela, contar histórias e como foi a vida dele, como ele chegou até aqui. Ou, se ele não tem nada disso que acrescente, vai desenvolver alguma coisa, né? Uns amigos, reunir uns amigos para fazer alguma coisa diferente como aposentados, não deixar, né, que o desânimo, não deixar que a depressão chegue até as pessoas. A depressão, ela chega de mansinho. Quando a pessoa vê, ela já está possuída por ela. É por causa da falta de desejo, da falta da autoestima, sabe? Então, nós não podemos nos deixar levar por isso. Né? Nós temos muito tempo de vida ainda para seguir em frente. Uma pessoa com 90 e poucos anos de idade, aposentou 60, ela teve mais 30 anos pela frente para fazer as coisas. Então, é isso que a gente tem que ter em mente e mudar a nossa maneira de pensar como as pessoas querem que pensemos. Ai, mas eu não tenho nada o que fazer, não sei o que fazer. Né? Vai na igreja que você frequenta e pergunta lá para o pastor ou para o padre, eu gostaria de fazer alguma coisa útil, o que o senhor me orientaria a fazer? O que eu poderia fazer? Eu já contei numa das lives minhas, aí no meu canal tem uma das lives, da mulher que estava muito doente, ela foi ao médico, o médico falou que ela estava doente porque ela estava levando uma vida ociosa demais e que ela precisava fazer alguma coisa. E ela chegou para o pastor da igreja e o pastor perguntou, como a senhora está, irmã? Ela falou, o médico falou isso. Ele falou assim, daí ele pensou, ela foi lá para o culto, no término, ela veio conversar com ele, ele mandou chamá-la, falou assim, irmã, eu preciso fazer um trabalho sobre o azulejo e eu não tenho noção, a senhora pode fazer uma pesquisa para mim e me trazer esse trabalho? Ela falou, posso. Ela foi para a casa dela em uma semana seguinte ela trouxe o trabalho do azulejo. A mulher pesquisou tudo sobre azulejo, como fazia, como chegava, como que entrava no mercado e tudo. Ela chegou, o pastor perguntou, e aí, irmã, como é que a senhora está hoje? Ela falou, eu estou ótimo e queria agradecer, porque aquele trabalho que o senhor me deu, eu desenvolvi e eu já tomei uma decisão, eu vou abrir uma fábrica de azulejos. Olha que coisa interessante. Entende? Então, às vezes, as coisas estão tão simples, né? E a gente está lá, né? Tá sentindo mal? Tá com baixo astral? Vai lá, toma um banho gelado, bota uma roupa fresquinha, sai, dá um giro na rua, ande nem que seja 100 metros e volte. Tem um casal de orientais aqui no meu bairro, eles cuidam do jardim, da praça da frente, a praça é maravilhosa. É eles que cuidam. Eles plantam, eles cortam, eles irrigam aquilo lá, podam as árvores, botam adubo nas plantas, eles vão fazer caminhada na volta, eles param lá, amanhã é dia que eles fazem isso. Eles param lá e vão cuidar da plantinha que tem na praça. Tinha um senhor que morava onde eu morava, em outro bairro, a rua era limpíssima, a rua mais limpa que existia, também era oriental. Ele acordava pela manhã, ele varria a rua inteira. Um senhor bem de vida, os filhos todos bem posicionados, e ele também morava numa mansão, e ele levantava e ia varrer a rua. E eu sempre passava por lá e conversava com ele. Ele falava assim, eu falei, mas o que o senhor está fazendo? Ele falou, não tenho o que fazer, estou limpando a rua. E ele sentava lá, ficava conversando comigo horas e horas, um senhor aposentado maravilhoso. E ele varria aquela rua. Então, sempre tem alguma coisa para a gente fazer. Vamos buscar alguma coisa para fazer. Não é porque a gente aposentou que vai ficar sentado lá sem fazer nada. Alguma coisa dá para a gente fazer. Chamar os netos a fazer uns biscoitos, né? Fazer uma comida diferente, ensinar o neto a fazer uma comida, né?
falar para ele de uma música do tempo, como que era a dança antigamente, explicando isso para eles. Ok? Boa tarde a todos. Namastê.